Eu atendo alguns pacientes que trabalham em empresas que estipulam metas, metas diárias, mensais, isso vai depender de cada empresa. Esses funcionários, eles se sentem pressionados e muitas vezes esse tipo de pressão gera sofrimento emocional e que pode causar algum tipo de transtorno mental. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz uma pesquisa e escrevi sobre depressão em pastores de igrejas reformadas. E por meio da pesquisa que eu fiz, eu encontrei em vários artigos, em teses, dissertações que falavam sobre transtornos mentais em líderes religiosos. Eu encontrei dados relevantes que apontam que um dos motivos de líderes religiosos, de pastores, serem diagnosticados com depressão é exatamente a cobrança que o pastor sofre. Dentro do contexto de igrejas reformadas, esses pastores também eles sofrem essa pressão. Muitas vezes a pressão é da denominação ou da própria igreja local. Pressão por resultados, sejam estruturais, estrutura do templo, tem que reformar, tem que ampliar, seja por estrutura, por exemplo, o Ministério de Música, está faltando alguma coisa, ou está faltando tudo, o pastor se sente pressionado, ele precisa trabalhar melhor para que a igreja renda mais financeiramente, para que supra as necessidades do Ministério de Música. Tem as metas financeiras, a igreja não está dando conta do orçamento ou da despesa da própria igreja, o pastor se sente pressionado. E também existe a pressão, às vezes da denominação, às vezes da própria igreja, do crescimento numérico de pessoas. A igreja não está crescendo numericamente. Então existem muitas e muitas pressões no ambiente pastoral. Além dessas pesquisas que eu fiz e que eu encontrei dados relevantes sobre isso, tem a minha própria experiência. Sou pastor de uma igreja local, já fui líder da denominação, tanto no âmbito regional como no âmbito nacional, e existe, de fato, esse tipo de cobrança. Muitas vezes, como eu disse, da denominação e muitas vezes da própria igreja. Essas cobranças, obviamente, que elas não são públicas e elas não são cobranças oficiais, institucionais. Mas quando alguém fala que a igreja está crescendo, quais são os critérios de sucesso no ministério pastoral? Muitas pessoas vão apontar que os critérios passam por metas alcançadas, crescimento numérico, crescimento estrutural, crescimento financeiro. E quando um pastor observa que não está alcançando essas metas, que não está desenvolvendo seu ministério, ele se sente frustrado. E isso muitas vezes pode causar transtorno mental, como depressão e ansiedade. Isso é um fato. Eu sei que muitas pessoas negam, muitas pessoas não concordam com esse tipo de coisa porque querem espiritualizar o assunto. Contudo, os dados estão aí. Você pode pesquisar. Artigos científicos apontam para isso. E eu achei interessante que quando eu iniciei essa pesquisa, eu comentei na universidade que ia fazer essa pesquisa, uma professora disse que essa pesquisa, esse tema era inusitado e que dificilmente eu encontraria artigos, fontes para fundamentar a minha pesquisa. Mas naquele dia eu já tinha encontrado mais de 20 artigos, entre também algumas dissertações, algumas teses. Existem alguns trabalhos que têm dados importantes e relevantes sobre esse tema. E o que eu estou comentando aqui nesse vídeo é apenas um motivo que causa depressão em pastores, que é exatamente essa pressão por resultados. Existem outros, mas nesse vídeo eu estou falando somente sobre um motivo. Então, pessoal, como eu disse anteriormente, é uma realidade, a gente precisa trabalhar, tá? Você precisa trabalhar sobre isso. A igreja local, a denominação que você participa, o fato de que o pastor precisa exercer autocuidado e ter o equilíbrio de não espiritualizar, entre aspas, tudo. Obviamente que um pastor piedoso, segundo o coração de Deus, ele vai desenvolver a sua vida devocional. E por meio da sua vida devocional,
a prática da oração, da leitura da palavra, do estudo da palavra, do jejum e de outras práticas espirituais, ele vai ter sabedoria vindo do Espírito Santo para aprender a lidar com isso. E ele precisa ser muito honesto consigo mesmo e saber exatamente os seus limites. Não tentar estabelecer ou alcançar metas que são inalcançáveis. Isso pode trazer sofrimento psíquico, com frustração, com aquela sensação de incapacidade. Isso pode afetar não somente o pastor, mas também a sua família. Assim como eu estou falando, pastor, mas os missionários, as educadoras cristãs, líderes religiosos de igrejas protestantes, reformadas, muitos e muitos sofrem com depressão, com ansiedade, por conta dessa pressão. Tá? É importante destacar sobre esse assunto que no meio da igreja protestante existem muitos homens e muitas mulheres de Deus que não trabalham dessa forma, não pensam em ter metas numéricas. Eles pensam realmente que o trabalho no ministério pastoral ele é um trabalho que o pastor ele deve orar, ele deve pregar, ele deve fazer, exercer seu ministério com responsabilidade e com piedade, e que os resultados dependem exclusivamente da ação soberana de Deus. Isso traz conforto, traz segurança. Tá? Obviamente que existem líderes da denominação, líderes da igreja local, que são piedosos e que pensam dessa forma. Contudo, existe o outro lado, tá? de pressionar, de estabelecer metas, e essa é uma situação desconfortável e causa, sem dúvida alguma, sofrimento psíquico, e esse tipo de sofrimento pode gerar transtornos mentais. Então, se cuida, tá? Pastor, missionário, missionária, educadora cristã, eu tenho certeza absoluta que por meio da oração, da leitura da palavra e de outras práticas espirituais, disciplinas espirituais, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te guiar, renovar a sua fé. Que Deus em Cristo te abençoe.